bem, pessoal? Hoje me tocou a mim conversar um pouco com vocês sobre cuidados com os animais, né? Então vamos fazer uma lista bem simplesinha que eu gosto de passar e vamos pensar um pouquinho juntos sobre o que é preciso quando a gente então está com a ideia de ter um animalzinho em casa, um bichinho de estimação, ou como alguns já dizem hoje, um filho de quatro patas, né? Eu costumo dizer que a nossa responsabilidade é apenas 5 itens, né, para quando a gente vai ter um animalzinho de estimação. Quais são esses itens? Em primeiro lugar, uma boa fonte de água. Segundo lugar, uma boa alimentação. Terceiro lugar, uma boa vacina. Quarto lugar, um bom vermífugo. E por último, um bom abrigo. E terminou. São só 5 itens. São só esses 5 itens básicos que o nosso cachorrinho, o nosso gatinho precisam que a gente garanta para eles, né? Agora, uma coisa interessante de fazer e uma comparação que eu faço, e me desculpem se for uma comparação muito ridícula, mas é um pouquinho brincadeira. Entender que cachorro ou gato filhotinho quando chega em casa não tem nada a ver com carro novo. Por que eu digo isso? Porque quando eu compro um carro novo, eu vou dizer assim, vou melhorar as rodas do meu carro, vou botar um insufilme no carro, vou melhorar o som do carro, né? E mais N equipamentos que a gente pode querer fazer isso no primeiro dia quando compra o carro, antes mesmo de levar o carro novo para casa. No nosso bichinho de estimação, nós não podemos fazer isso. Então eu gostaria de fazer um alerta, aproveitando esse momento que nós temos aí, esse espaço, né? Não faça tudo o que você quer fazer no seu cachorrinho, no seu gatinho, quando ele está chegando em casa. De que eu estou falando? Chega o pessoal aqui na clínica com o filhotinho e quer, no mesmo dia, no mesmo momento, quer banhar o cachorrinho, quer tosar o cachorrinho, quer dar o vermífugo para o cachorrinho, quer dar vacina para o cachorrinho, quer comprar cama para o cachorrinho, cama nova, casa nova, prato novo, né? Dono novo. O que acontece com o nosso bichinho? O nosso bichinho vai levando um susto de cada vez. Esses sustos fazem com que ele tenha um aumento de estresse. E o estresse faz com que a imunidade do nosso filhotinho, que já era pouca, fique cada vez menor. E aí nós temos um bebê sem imunidade, sem defesas, propenso a ter problemas de saúde. Eu costumo dizer que bebê doente é como querer pegar água, né? Escorre pelo meio dos dedos da gente. Então, cuidado com a pressa. Vamos usar aquela máxima nos nossos amiguinhos que a pressa é inimiga da perfeição. Então, qual é a recomendação? Aqueles cuidados que eu enumerei têm que serem proporcionados, né? Então, ele vai ganhar a casinha nova, vai chegar na casa nova, conhecer os novos donos, né? Vai ter ali onde é que está o lugar da comida dele, o lugar da água, né? Vai, quem sabe, 1, 2, 3 noites vai chorar um pouquinho porque ele está um pouquinho assustado. Esses dias não são dias de banho, não são dias de tosa, muito menos de fazer medicação, vermífugo, vacina, nada disso. Então nós vamos esperar que ele se aclimate, que ele conheça o novo ambiente, para depois então começamos. Lá vai o vermífugo, que é a responsabilidade do dono. Lá vai a primeira dose da vacina, que é muito importante também, responsabilidade do dono, né? Depois de feito isso, né, se for necessário, precisa tomar um banho, né? Melhor dizendo, o dono precisa que o cachorrinho tome o seu banho, né? Gosto de lembrar que a necessidade do cachorrinho de tomar banho ou do gatinho de tomar banho só tem um, né? O único banho que o cachorro ou o gato precisam na vida é o banho de língua que a mãe deles dá neles quando eles nascem. Todos os outros, na verdade, não são por necessidade deles, são por necessidade nossa. Eu não quero conviver com um cachorrinho com cheiro ruim ou um gatinho com cheiro ruim, então ele vai tomar banho por necessidade minha. Então, já que eu tenho que fazer isso, que eu faça da forma certa, no momento certo, sem colocar em risco a saúde do nosso amiguinho. Bom, feitos esses primeiros cuidados, então nós já temos
o nosso cachorrinho é verminado, já estamos fazendo as vacinas. Aí então eu posso dar o banho no meu cachorrinho, se for o caso de cachorro que precisa de tosa. Começamos aí com uma simples tosa higiênica, né? Eu gosto de contar uma história, né? Para que a gente entenda um pouquinho o que acontece com um filhote, né? A minha história é a história do elefante. Olha só, a história do elefante é assim, ó. Eu saí para viajar, né? Numa noite e o meu carro, andei alguns quilômetros, o meu carro estragou. Ao lado da onde eu estava na estrada tem um galpão grande ali. Eu cheguei ali para pedir ajuda. Encostei o carro, cheguei ali, bati palma na frente daquele galpão e não ouvi ninguém. Fui entrando. Entrei, cheguei perto da porta do galpão e aí faz aquele barulhinho de porta de filme de terror, né? Aquele nhé. Se abriu a porta do galpão, eu entrei no galpão, né? E bati palma de novo, ou de casa, tem alguém aí, estou precisando de ajuda, e nada. Dou alguns passos e vejo naquele enorme galpão uma sombra muito grande se aproximando. E olha só o que eu vejo quando eu consigo identificar o que vem com aquela sombra. Eu vejo um elefante. Bom, aí para a minha historinha. E aí eu pergunto para vocês, adianta eu dizer para vocês que o elefante é mansinho? Fiquem tranquilos que o elefante não vai fazer nada em vocês. Eu tenho certeza que a resposta é negativa. Não mesmo, vai um elefante para cima de mim, eu vou ficar muito apavorado. Bom, moral da história, eu sou o elefante e a pessoa que estava com o carro estragado era o nosso cachorrinho ou o nosso gatinho quando está chegando em casa. Por que eu conto essa história? Para vocês entenderem que quando a gente pega um filhotinho, eles não confiam em nós. Nós somos cheios de boas intenções, queremos amar, queremos cuidar daquele bichinho, mas ele não sabe de nada disso. Ele vai ficar apavorado. Então lá vou eu, né? Pegar aquele bichinho pequenininho, né? Sem nada de defesa, pego ele, levo para casa, boto numa cama que ele nunca viu, nunca sentiu. Muito cheirosinha, bonitinha a cama, né? Mas ele nunca cheirou, não tem cheiro nenhum dele, nem da mãe dele, nem dos irmãos dele, nada que ele possa reconhecer. Então aí vocês imaginem, né? A história minha do elefante, um pouquinho exagerada, mas entendendo que nós somos os grandes, os que sabemos as situações e o nosso pequeno está ali desprotegido. Então a gente tem que lembrar disso, né? Fazer as coisas uma de cada vez, né? Para que ele possa ir lentamente, né? Confiando em nós. Não, esse meu amigo realmente vai me fazer bem, vai cuidar de mim, tudo que ele está fazendo comigo é para bem. Então ele vai pegar confiança em nós e aí a nossa relação vai começar bem. Nós vamos ter um cachorrinho ou um gatinho com uma saúde boa desde o início, vai fazer um esquema de vacinação que vai surtir o efeito que a gente espera, ou seja, vamos criar uma imunidade boa nos nossos amiguinhos, né? Ao passo que se a gente fizer tudo com estresse, né, nós corremos o risco de fazer o que a gente acha certo de fazer, mas temos um resultado não tão bom quanto nós gostaríamos. Então a minha dica de hoje, o pensamento que eu quero fazer junto com vocês é nesse sentido. Pegamos o nosso bichinho e vamos ver quais são as nossas obrigações e vamos cumprindo estas obrigações que são responsabilidade nossa, né? Uma a uma, à medida que eles vão, né, se adaptando na nova realidade que a gente está proporcionando. Para isso, a gente vai construir então com isso uma relação boa, uma relação saudável, né? Entendendo uma coisa importantíssima, que o animalzinho lá na natureza não precisava de nós para nada, mas a partir do momento em que nós levamos ele lá para casa, ele passa a ser 100% dependente nosso. O cachorrinho não vai levantar o dedo, o gatinho não vai levantar a colinha e dizer: hoje é o dia da minha vacina, eu tenho que tomar vermífugo. Negativo. Eu adotei, eu assumi a responsabilidade sobre um ser vivo que tem algumas situações muito importantes que dependem
do seu dono. Então que a gente possa assumir isso, assumir a responsabilidade, né, para que a gente tenha então, né, uma boa relação, um bichinho saudável que vai nos trazer muitas alegrias. Tá, pessoal? Essa é a dica de hoje, espero ter ajudado na nossa relação com os nossos animais.